O que... O que tá acontecendo aqui? Olá, Toy. É você. Eu mesmo. O que você quer de mim? Você sabe bem o que eu quero. O quê? Isso aqui é o que eu quero. Não. Sim. Não. Seu maldito. Filho de uma puta. Pois é. Eu não queria fazer esse vídeo, porém, tô sendo obrigado por um... Tô sendo obrigado por uma pessoa muito legal, Tô sendo obrigado por uma pessoa muito legal a gravar esse iceberg. Então, vou tentar o meu máximo aqui para eu não ser morto. Para eu não receber o meu castigo. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar do iceberg de Band and the Ink Machine. Como funciona o iceberg? É muito simples. O iceberg é dividido em camadas. A primeira camada é o topo, onde ficam as curiosidades mais conhecidas, algo que todo mundo já sabe e já é bem conhecido. E essas camadas vão até a última, que fica lá no fundo. E quanto mais fundo for, mais desconhecidos são as informações que estão nesse iceberg. Então, já que consegui explicar para vocês como funciona o iceberg, vamos para O iceberg de Band and the Ink Machine. Você vai me interromper mesmo? Desculpa. Desculpa. Pentagramas no chão e velas, mostrando que Sam e Lawrence ou até o próprio Joey praticavam satanismo. Infelizmente não achei nenhum resquício que exista algum ritual que transforme esse desenho em realidade. Até porque acho que isso seria específico até demais. Ou algum tipo de voodoo que tenha a ver com o desenho, porém não achei nada. Então vamos dizer que é só fictício mesmo. Bandland. Bandland era para ser o parque de diversões da fábrica. Ela é apresentada no capítulo 4 do jogo, onde teríamos brinquedos temáticos e até cabanas de jogos. Porém, como o estúdio estava tendo prejuízos financeiros, o parque foi descontinuado e abandonado. Capture 5 é um capítulo extra, onde ele mostra a ilustração de tudo que tem no jogo, de todos os personagens em si. Vai desde o primeiro Band criado até a última versão do Joey Drew. Feita pela Gente. Gente é uma empresa mencionada no capítulo 1 de Band, e essa empresa é a empresa designada para construir máquinas e equipamentos. Não se sabe nada sobre essa empresa, a única coisa que sabemos é que os equipamentos que eles criaram está no jogo, e o menos importante, a máquina de... Estamos tendo dificuldades técnicas, por favor, fique em seu assento e espere a transmissão voltar. Estamos tendo dificuldades técnicas. Por favor, fique em seu assento e espere a transmissão voltar. Estamos tendo dificuldades técnicas. Por favor, fique em seu assento e espere a transmissão voltar. Por favor, 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 por favor. Normalmente esse equipamento tem o nome da empresa escrito nela. Então quem jogou prestando atenção já deve ter percebido isso. A máquina de... O final confuso de Band. Apesar de muitos não gostarem desse final, eu acho bem satisfatório. O final mostra que tudo não passou de uma história inventada pelo Joey Drew. E isso explica muita coisa. Explica o simples fato de um vídeo acabar com um monstro. Explica o porquê o cenário sempre segue o padrão de laranja e preto. E mostra um final um pouco mais realista para um jogo de terror. Porém, o Ali escapou.
Wally Franks é o zelador do estúdio, que é mencionado com seu áudio no primeiro capítulo do Band. E pelo visto, Wally foi um dos únicos sobreviventes que saiu do estúdio antes de Joey surtar. Ele decidiu sair do estúdio para abrir seu próprio negócio. Então, realmente, Wally escapou de uma furada que poderia arriscar sua vida para sempre. Harry se tornou uma criatura de tinta. É uma teoria que conheci pelo Mr. Léo, onde ele falava com pés juntos que Henry acabou virando uma criatura de tinta. Isso explicaria do porquê o seu Game Over ser tão diferente dos outros Game Overs. Porém, essa teoria foi morta porque, nada daquilo foi real. Sammy atravessa paredes. Essa teoria não faz sentido. Até porque se ele atravessasse paredes, ele não conseguiria ficar com aquela máscara. Muito menos com suas roupas. Se ele estivesse pelado, talvez daria. Mas seria algo totalmente inútil, porque ele não passaria a parede à toa. E ele não é evidente para saber que você tá do outro lado da parede, né? Então, A arma Tommy. Essa é uma arma apresentada pela Alice no capítulo 3. Porém, a arma derrete, fazendo você não conseguir usar em nenhum momento. O único jeito de conseguir essa arma é fazendo um minigame na sala de brinquedos. Toy da edição aqui, essa informação tá errada. Eu vou mostrar aqui os passos como faz para você ter essa arma sem precisar fazer esse desafio maluco. Primeiro você tem que deixar a tinta na forma de máquina de tinta nessa sala de brinquedo. E você tem que ir pelo caminho do demônio. E depois completar todos os desafios e ainda pegar a arma com a Alice. E é só isso mesmo. Eu me odeio. A Alice disse no capítulo que essa arma era de alguém especial da fábrica. Tem chance da arma ser de alguém chamado Tommy. Porém, existem pessoas que nomenclaturam suas armas. Então eu acredito que Tommy seja apenas o nome da arma e não de alguém chamado Tommy. E uma das provas disso é o jeito que é escrito. Se fosse uma arma de alguém chamado Tommy, o certo seria Tommy's Gun. Mas como está apenas escrito Tommy e não Tommy's, então tem mais chance dessa arma se chamar Tommy do que o dono se chamar Tommy. E também Tommy é a abreviação de Thompson. Então, na verdade eu nem sei se isso é uma arma Thompson. Bom, dane-se. Visões secretas. Visões secretas são resumidamente isso aqui. Porém tem alguns que acontecem normalmente quando você faz objetivos, porém tem uns que não são tão simples assim, como o chefão Geragia, que só aparece uma dessas visões se você matar ele com latinhas, e aparece outro se você matar o Boris com apenas latas também. E caso pergunte, não são só esses, o Corey sofreu para conseguir todas as visões desse jogo. Fala pra mim! Fala na minha cara! Fala olhando pros meus cornos! Onde que eu errei? Onde que eu errei nessa porcaria? Onde que eu errei? Storyboards. Storyboards são simplesmente desenhos para planejar um filme ou uma animação. No caso, os storyboards de Benjamin Tank Machine estão na mesa do Joey Drill no final do jogo, mostrando que tudo o que estava acontecendo no jogo era fruto de sua imaginação. Piquenique na lápide. Ok, agora vamos falar de um assunto que eu acho super interessante. Piquenique na Lápide é o nome de um dos episódios do desenho animado de Benji, onde ele briga com Boris e conhece um esqueleto. No começo eu não vi nada demais nesse tópico, porém eu fui rever de novo a animação e quando eu vi a descrição, lá está escrito: o infame final perdido do desenho animado do Benji dos primeiros dias do estúdio. O final não foi visto desde a primeira execução do desenho em 1929 e não se sabe se existem cópias. E se você for comparar com os outros curtas, esse é o único curta que não tem um fim, ou seja, esse final foi censurado antes de transmitirem para a TV. O motivo é um mistério. Eu tentei ver a descrição dos outros curtas, mas infelizmente não tem mais nada. Então, vamos deixar essa censura como um mistério. Johnny. Johnny é um dos funcionários do estúdio. Ele foi morto pelo próprio Joey Drill enquanto ele gravava o áudio. Não sabemos quase nada sobre o Johnny. Na wiki dizem que o Johnny é o irmão de Sammy Lawrence e a Suzy é a irmã adotiva. Porém eu fui procurar por mim mesmo no jogo e não encontrei esse áudio. Porém tem uma conquista, onde se você tocar no piano dele 5 vezes, você ganha a conquista Johnny's Broken Heart, ou Coração Quebrado de Johnny.
Isso prova que ele realmente existe. Tem até imagens de sua gravação, porém tem chance desse áudio ter sido descartado na versão final, porque eu olhei a versão antiga do capítulo 2 e não existia o áudio na sala de órgãos. E sim, esse é o nome da sala dele. Então de onde os fãs tiraram essa imagem? Eu não faço ideia. Toy da edição. Para começar, essa imagem é fake. Não sei de onde veio, só sei que é fake. E de acordo com uma wiki mais confiável, parece que essa música pode ser uma clara referência à música de Johnny Ray chamado Here Am I, Broken Heart. Porém, eu ainda não descarto a possibilidade dele realmente existir no mundo de Band. Tá bom, agora fiquem aí com mais uma curiosidade minha aí. O único detalhe que temos também é que se você tocar o piano, dá para ouvir um berro muito baixo. Além disso, nada mais. Band e Joey estão relacionados. O Band não. Band foi criação do Harry, mas o demônio de tinta sim. E isso já virou óbvio. Boris é Daniel Lewick. Daniel Lewick é o protagonista do livro Sonhos Ganham Vida, onde ele conhece o estúdio onde ele é atacado e morto pelo monstro do Band. E com o corpo de Daniel Lewick, eles criam o Boris. Então sim, Boris é Daniel Lewick. Curiosidade, no estúdio as pessoas costumavam chamar ele de Buddy, ou como dizem, camarada, ou amigo. E talvez isso seja apenas uma coincidência. Recorte de Pecado Errante. Você já deve ter visto esse recorte. Então, saiba que esse recorte existe no jogo, porém ele foi feito exclusivamente para hackers que procuram acessar lugares inacessíveis do jogo, onde é o Band todo assustador, com uma placa dizendo o pecado errante. Foi uma brincadeirinha bem criativa dos desenvolvedores. Áudio secreto Sammy Lawrence. No capítulo 3, no lugar específico das escadas, se você tocar os instrumentos em ordem específica, você ouve isso aqui. Sim, é só isso. Pra você agora não deve ser nada, mas na época, meu amigo, muitos se animaram sabendo que ele estava vivo, velho. Águas insondáveis. Águas insondáveis. Águas insondáveis. Se mata, se mata. Áudio do Túnel da Morte. Isso é algo muito pouco explorado, até porque fizeram isso várias vezes em FNAF, um exemplo sendo o áudio da Megan. Porém na tela de Game Over se tem uma voz falando, várias vozes. Não fica tão nítida, porém obviamente tem voz ali, e está realmente nos dizendo alguma coisa. É, bem bizarro. 414.
é um easter egg do jogo Boris and the Dark Survival. O nível 414 é um nível que você pode acabar spawnando, morrendo ou descendo subindo o elevador. Porém, a chance de você conseguir é de 1 a 3 mil, sendo uma conquista muito rara. A sala não tem nada demais, além de cômodos repetidos e um Borks correndo atrás de você. Além disso, nada mais. Filipenses 2:3. Nos storyboards do Joey, na mesa dele, está escrito Filipenses 2:3. É um versículo na Bíblia que diz: "Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade, considere os outros superiores a você." Isso estava na mesa de Joey para mostrar que o Joey da história precisava dessa lição da Bíblia, sempre se colocando em primeiro lugar em tudo e pouco se importando para os outros funcionários. Filtro secreto. Esse filtro só pode ser obtido quando você faz o desafio do jogo, e eu não vou explicar como esse desafio funciona. Eu vou deixar o Core explicar como é esse desafio. Vamos explicar primeiro como é que funciona. Esse desafio é um caramba. Tem que passar por todos os capítulos de uma vez só, sem morrer, sem salvar. Não é tão difícil, mas não é impossível. Tem que passar pelos 5 capítulos sem morrer. No capítulo 2, a gente tem que matar o Miner Searcher esmagando ele, que ele vai aparecer depois quando você tá pra zerar. No capítulo 3, a gente tem que pegar o caminho da Alice Angel, ou seja, não pode pegar a Tommy Gun, não pode pegar a Thompson, e nós temos que fazer o evento de Halloween. Ou seja, nós temos que matar os 3 chefes secretos do capítulo 3. Com o risco do Bendy aparecer. Se der Alt F4, o jogo salva. E eu tenho que fazer tudo do começo de novo. Ok. No capítulo 4, depois que a gente ativa a segunda suíte do parque de diversões, ok? A gente ativa o suíte lá, pá. A gente vai ter que voltar e pegar as 31 latinhas secretas que estão ali na parte da Butcher Gang. E nós temos que matar a gangue do açougueiro ali, só usando latinha, matar o Bertram só com as latinhas e matar o Hulk Boris, né, o Boris Bodybuilder, só com as latinhas. Você pega 31 latinhas, a gente só pode errar 6. Aí no capítulo 5, a gente tem que sobreviver, aí depois eu tenho que pegar os três menininhos da Butcher Gang, da gangue do açougueiro, né, que ficam lá rodeando perto do escritório do Joey Drill. E na primeira vez que a gente vai fazer pra trocar a peça, eu tenho que juntar os 3, ativar a máquina e me esconder. Que aí o Bendy vai vir matar os 3. Fazendo isso, a gente completa o desafio. Depois que você completa o desafio, você pode jogar o jogo com esse filtro. Toy da edição aqui de novo. E não é só fazer isso. Você também tem que fazer isso daqui. Aqui, molecada do céu. Agora, com os cálculos e com todas as coisas feitas... Funcionou! Tá aí, galerinha jovem. E é histórico. Ai. Segredos em Bendy. A gente liberou essa passagem depois de ter feito toda essa treta. E o prêmio final, a gente vai ver agora. Prêmio final, a barra de chocolate. Ai, olha aí, ó. Ó o portalzão. Vambora, galera. Vambora, gente. Meu Só atravessar. Deus. Tá aí. O prêmio nosso é isso aqui. Meu Deus. Agora tudo é preto e branco e zoado. É, você joga... É sério aí? é isso. É isso, meu É Deus. isso, gente. Você joga o jogo todo com esse filtro. É isso. Obrigado, Corey. Você poupou o meu trabalho aqui na edição. Danos de queda secreto. O único momento que o jogo permite você cair de um lugar alto é no fim do capítulo 1. Porém, existe uma programação que você leva dano quando você cai de algum lugar alto. E essa programação está dentro do jogo. Porém, essa mecânica de você se machucar quando você cai nunca é permitida no jogo todo. Tanto que foi descoberto isso depois que o estúpido idiota, só para deixar claro, esse é literalmente o nome dele, fez um bug que faz ele cair da plataforma de cima para cair na plataforma de baixo. E daí tu recebe o dano de queda.
Provavelmente eles estavam pensando em criar fases onde você podia cair. Mas como eles têm um nível de level design duvidoso, acho que eles só se esqueceram dessa ideia e deixaram a programação funcionando. Conta deletada de Mike Moody. Sabe quem é esse cara? Ele é o vice-dono da Joey Drew Studios, um grande amigo do Dimitri e o segundo dono de Band Tank Machine. Mas não se engane com essa cara simpática dele. Ele é um criador que perdeu o amor pelo jogo que criou e se tornou um perfeito babaca. Abusava moralmente com os funcionários, falava mal de outros jogos gratuitamente, diminuía o próprio jogo e um monte de merda. Se você quiser saber mais do caso, o Corey fez um vídeo inteiro sobre o assunto. E eu recomendo vocês assistirem para saber o podre dessa empresa. Ah, esqueci. Com esse exposit inteiro, ele acabou apagando o Twitter. A única coisa que sobrou foi posts arquivados por essa pessoa. E pelo que eu vi, não tem nada sobre esse exposit. Múltiplos retcons. Retcon, para quem não sabe, é quando o escritor muda totalmente o percurso já estabelecido de sua história, ou seja, a famosa mudança repentina. E com o Benji aconteceu diversas vezes, como a identidade do Boris e o capítulo 3 que seria sem a Alice. Obviamente tem mais exemplos, mas como esse vídeo está me enchendo o saco para sair, então eu vou deixar assim mesmo. Cancelamento de atualizações de Benji em Nightmare Run. Subway Surfers com skin de Band foi a última vez atualizado em 30 de julho de 2019. Não achei nenhuma informação de cancelamento de novas atualizações, porém o jogo foi abandonado pela equipe, e o jogo ainda tem um monte de problema, fazendo pessoas não conseguirem jogar o jogo. Os merchandises escondiam a lore. Eu realmente tentei levar essa teoria a sério, porém, desculpa, não consigo levar a sério a merda de um moleque desconfiar da merda de um rosto facial! Finalmente, o último. Estão preparados? Estão no hype? Joey é apaixonado pelo Harry. Valeu a pena? Ei! Ei! Valeu a pena sair iceberg dessa merda de jogo? Por final ser fanfic? Ei!
myself. I thought that I could live for no one else. But now, through all the hurt and pain, it's time for me to respect